Bom, nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre um atleta do Paysandu que tem chamado a atenção e que história é essa de que o Remo teria interesse na sua contratação. Vamos comentar aqui sobre o Garcês nesse vídeo de hoje. Além disso, tem também outros dois atletas que estão no Fortaleza hoje, que não têm sido tão aproveitados, né? Desde o ano passado, outro chegou recentemente à volta e não tem sido peças fundamentais. Pode ser que esse cenário mude para o ano que vem e eles percam, né, espaço ou podem ser negociados. E o Remo, independente de onde estiver, na Série A ou na Série B, eu acho que seria uma baita contratação. Vou trazer aqui para vocês no vídeo de hoje. Só antes, aproveite aqui para deixar seu like, se inscrever no nosso canal. Me chamo Gustavo, esse é o canal Black Art Foot. Bora chegar a essa próxima meta que é de 70 mil inscritos. Então, se você está assistindo aqui embaixo e não se inscreveu, com o seu like, com a sua inscrição, certamente nos ajuda bastante aqui a chegar a esse próximo objetivo, beleza? Quero falar aqui que é justamente sobre o Lucas Crispim, né? Jogador então que foi especulado no Remo quando estava aí vestindo a camisa do Buriram United, né? Lá do futebol da Tailândia. Eu não sei o que aconteceu aqui, mas pelo visto ele era emprestado e voltou para o Fortaleza. A questão é, ele voltou para o Fortaleza e nos últimos 3 jogos ele foi titular, o que é até um contraste em relação a 2023, quando ele estava jogando basicamente 1 minuto por partida, né? Entrando só no finalzinho, uma peça totalmente fora da expectativa do Fortaleza até esse ano, né? Quando ele fez realmente uns números bem interessantes lá no futebol da Tailândia, somando a passagem total, foram exatos 61 partidas, 7 gols e 17 gols e 10 assistências, né? Números bem interessantes, e até marcou um gol aqui na derrota por 4-1 para o Palmeiras. Ele marcou esse gol e depois foi titular, né, na vitória contra o Sport, sem gol e assistência, e derrota também para o São Paulo dentro de casa. Meio ofensivo, 31 anos, sempre achei uma boa opção, mas eu acho que até por conta dessa boa fase dele na Tailândia, ficou com mais mercado aqui no Brasil. Até conferir novamente, o contrato dele vai até o final desse ano, ou seja, ele ainda não renovou. Pode ser que sim, que ele volte para a Tailândia, pode ser que apareça outro time interessado, mas o Remo, se eu fosse o Remo, né, ficaria de olho, independente de onde estiver no ano que vem. Série A, baita opção para o meio de campo, porque já tem experiência jogando pelo próprio Fortaleza 3 anos consecutivos, e esse seria o 4º, né? E Série B também pelo Guarani, foi muito bem até chegar no Fortaleza em 2021, aquele que foi o melhor ano dele, né? 2021, 5 gols e mais 11 assistências, pode jogar de meio ofensivo e ponta esquerda. Até falei, ele parece muito as características do Regis, mas o Regis não vive já uma boa fase, tem muito tempo, né? Diferentemente do Lucas Crispim, que seria mais viável imaginar uma boa fase do meio ofensivo, né? 31 anos de idade. E outro também, só para completar aqui, é o próprio Pablo Roberto, né? Muita gente já tinha comentado sobre ele e tal, numa eventual volta aqui para o Brasil. Foi comprado por 1 milhão de euros, então quase 6 milhões e 700 mil reais. O euro subiu um pouco aí recentemente. Foi comprado pelo Fortaleza em agosto, mas até agora não tem conseguido jogar. Inclusive ficou no banco na derrota contra a vitória, né? Contra o Juventude fora de casa, e também derrota para o São Paulo, não entrou em campo. Foi apenas 45 minutos contra o Mirassol e mais 29 contra o Internacional. É claro, está se adaptando e tudo mais, mas ainda assim é um nome que a torcida do Remo tem muito carinho, tem muita admiração. Eu acho que se subisse para uma Série A, você contratar um jogador que vai ser importante, né, por 1 milhão de euros, por exemplo, ou até um empréstimo sem custos, com uma opção de compra, né, eu acho um baita negócio. Eu até pensei que ele se valorizaria mais, mas ainda assim, né, se você for pensar, foi 1 ano e meio, o Casa Pia multiplicou seu investimento por 4, né? Muito bom mesmo, pagou 2 milhões e meio de euros e vendeu por 1 milhão, mais um percentual numa eventual venda futura. Então acho que deu certo demais. Enfim, pode deixar a sua opinião aqui embaixo sobre o Pablo Roberto, se você aceitaria ele de volta ou não. Lembrando que pelo Remo foram 32 partidas e 1 gol. Acabou que o Remo pegou uma pequena compensação financeira, menos de 200 mil reais, porque ele pertencia ao Vila Nova. Bom, agora vamos falar sobre que história é essa, né? De que o Garcês, aí, destaque do Paysandu, interessaria ao Remo para essa próxima temporada. Até porque o jogador pertence ao Avaí, então independentemente do Paysandu querer ficar com o jogador ou não, é uma decisão que cabe ao Avaí, que deve retornar de empréstimo e decidir seu rumo para o ano que vem. Vínculo dele de empréstimo só até o final de novembro, realmente uma baita fase, né? Nos últimos 3 jogos, com 3 gols marcados. Além disso, na temporada são números bons. 18 jogos, 5 gols e 3 assistências, somando apenas a Série B, né? Que é um número para um ponta, ainda assim, bem interessante. Vale destacar também de que no Avaí ele chegou a viver bons momentos na temporada passada, até tinha indicado, não sei para que time, cara, eu nem sei se foi agora para o Paysandu ou para o Remo, acho que no início do ano. Tem que ver certinho porque era um técnico que já tinha trabalhado com ele, né?
Mas assim, tinha ido muito bem pelo Avaí na temporada passada, 48 jogos, 9 gols e 3 assistências, perdeu espaço nesse ano, foi para o Juventude, não ficou 3 jogos só na Série A e agora indo de volta para a Série B com uma fase muito boa. Ele se destacou muito foi pelo Brusque, né, naqueles acessos de Série C para a Série B, foi jogar lá no futebol da Bulgária, até que foi bem no CSKA Sofia. Ele foi por lá 12 gols e 38 jogos, foi bem. Depois ainda passou por Curitiba e tal. Então, é até engraçado, ele preferiu voltar para o Brasil do que continuar no futebol da Bulgária. Eu também acho que aqui tem mais visibilidade, né? Mas eu achei engraçado. Geralmente o pessoal fica muito tempo, né? Para ficar lá na Bulgária e tal. Ele até marcou gol na UEFA Conference League, né? Ele marcou gols, inclusive, nesse torneio, onde a equipe dele chegou a ser eliminada na terceira fase, né? Então, é engraçado aí, teve uma boa passagem na Europa, mas foi rápido, né? E logo voltou para o Brasil para jogar a Série B. Então, realmente, ele tem um número bem interessante na Série B. E na Série A, em 2023, ele chegou para o Curitiba, mas para ser um reserva, né? Acabou ficando reserva imediato e depois negociado em definitivo com o Avaí. Não consegui achar aqui os valores da negociação ou algo assim, mas pelo visto ele tem contrato para o ano que vem ainda com o Avaí, tá? 28 anos de idade, não é nenhum jovem, né? Mas ainda tem muito o que render. Tá aqui o desempenho dele na atual edição da Série B, nota média muito boa, 7.31. Nos últimos jogos é até maior do que isso. Dos 18 jogos, 17 como titular. Então sempre tem conseguido jogar com muita frequência. O Campeonato Brasileiro, né? 2025, não jogou muito, mas 2023 tá aqui o mapa de movimentação, caindo até mesmo pelo lado direito. Campeonato Catarinense pelo Avaí foi bem mesmo em 2024. Tá aqui o desempenho dele, 4 gols e mais uma assistência. Engraçado que não tem os números dele na Conference League e nem na Liga os mapas de movimentação, né, na Liga da Bulgária, mas foram 10 gols em 31 jogos e só uma assistência. Ainda assim, muito interessante, pode deixar sua opinião se valeria a pena ou não. E igual falei, por Paysandu é mais um jogador que pega para o empréstimo e não ficou em definitivo e está sendo especulado agora no Remo. Foi assim também com o Borazzi, que acabou indo para o Criciúma, e eu até nem vi como que está sendo os números dele por lá. Faltou, é isso aí mesmo. Os números dele por lá, 10 jogos e 1 gol. Pelo visto está sendo titular, mas ainda não chamou tanta atenção. Temporada dele de 33 partidas, 3 gols e 3 assistências, melhor do que foi a temporada passada. Enfim, pode deixar a sua opinião aqui embaixo. Falando também de outro jogador que está numa situação parecida, contrato só até o fim agora de novembro, é o Diogo Oliveira, que teve até alguns problemas físicos, né? Ainda foi relacionado para os últimos jogos. O Paysandu também, se não renovar, pode ver ele indo para um outro clube, quem sabe até o Remo, né? Não seria esse interessado. 16 jogos, 6 gols, todos esses números na Série B. Acabou que ele teve uma fase muito boa e dos últimos 6 jogos, 5 jogos ele não marcou, né? Porque teve uma fase aqui, ó, marcou contra o próprio Remo, aí depois teve 2 gols contra o Curitiba, 3 jogos depois, outro gol contra o Amazonas, ficou um sem marcar, marcou contra o Atlético Paranaense e depois contra o Ferroviário, até ter esse problema físico e não foi relacionado ainda no mês, desde o final do mês passado, né, dia 23 de novembro, agora estamos de setembro, agora estamos no dia 7 de outubro, né? O nome também que eu ficaria de olho, fim de contrato, pelo que eu vi ele não pertence a nenhuma equipe, vai ficar à disposição do mercado. Ele estava por último no Plaza Colônia do Uruguai, primeira divisão. Não foram números ruins, né? Números ok, 26 partidas e 7 gols. Passou também pelo Curitiba, sem tanto destaque. Jogou inclusive junto com o Garcês em 2023, né? Ambos estavam naquele Curitiba na reta final da Série A. Além disso, já teve bom desempenho pelo próprio Plaza Colônia, 20 e 21. E no Pumas do México, números ok também, nada demais. 35 jogos, 6 gols. Ele era um reserva lá no futebol mexicano, mas era bom, né? Porque o cara ficou 2 anos no Pumas, que é um time que tem uma pressão grande e tal, jogando alguns jogos como titular, a maioria entrando no finalzinho, e ainda assim tendo uma média de, no total, né, 12 gols e 4 assistências em total 67 jogos. Números bem razoáveis, mas tá bom, né? Para um reserva, acho que agora ele pegando uma sequência boa fisicamente e de jogo, acho que pode deixar uma boa impressão aqui no Brasil, como eu vinha fazendo no Paysandu, ou quem sabe no Remo no ano que vem. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo. Vou deixar outras sugestões de conteúdos aqui para vocês e nos vemos numa próxima. Valeu, galera!